Certamente você tem outros motivos de intercessão. Siga diante de Deus, siga em oração. Agora que nós vamos estudar a palavra do Senhor, também é tempo de oração. Ore a Deus, peça a graça do Senhor sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre o pregador, sobre a fidelidade do pregador, a instrução da igreja, a vida em resposta à pregação da parte da igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, no Evangelho do Registro de Mateus, em seu capítulo 6. Mateus, capítulo 6. A leitura é dos versos 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ó Deus, tem misericórdia de nós e ensina-nos, Pai. É em nome de Cristo que nós oramos, Senhor. Amém. Queridos, muitos aqui, ou quase todos, sabem que nós temos estudado já há muitos domingos o Evangelho no registro de Mateus. Já faz vários domingos que nós paramos de seguir a sequência por conta das atividades de Natal. E na semana passada, os que estiveram aqui puderam estudar comigo o tema do ano, que está no capítulo 7, verso 17, parte A. Toda árvore boa produz bons frutos. Logo, se nós fomos redimidos, nós somos convertidos de árvores terríveis em árvores boas. Ele já fez isso. Nós não podemos nos fazer boas árvores, ele já fez. Cabe a nós então agora produzir frutos, bons frutos. Esse é o nosso tema do ano. Mas hoje pretendo voltar com os irmãos para a sequência que vínhamos estudando. E é possível que os irmãos se recordem que nós dedicamos 3 estudos, 3 pregações em cultos distintos à oração dominical. Pudemos ver então os versos 5 a 15 com mais cuidado, e há muito mais a ser visto ali, queridos irmãos. E agora nós nos voltamos para o texto dos versos 16 a 18, que fala algo a respeito do jejum. Algo, irmãos, que, aproveitando a oportunidade do tema, eu pretendo enriquecer com outros textos nas Escrituras. Este texto, na verdade, será tratado apenas ao final da pregação, assim espero, com a graça de Deus e para a sua glória e para a edificação dos irmãos. O tema, ou o título da nossa pregação é Jejum Espiritual. Mas se você olhar para o boletim, você vai ver que eu tinha colocado um outro nome antes. Você é o que você come. Que é uma frase muito comum de se ouvir aí nesses dias digitais. Contudo, me parece que esse título seja melhor. Jejum espiritual, eu troquei. Jejum espiritual. Nesse contexto, precisamos nos recordar de algo. Lembrar que o Senhor Jesus está falando aos seus discípulos na presença de uma multidão. Capítulo 5, versos 1 e 2. Ele fala aos seus discípulos. Falando aos seus discípulos, ele fala a eles que a sua justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Capítulo 5, verso 20. Nós já estudamos isso, a respeito das 3 características da justiça nesse verso. Mateus 5,
20. Quais são as 3 características da justiça? A primeira, como ele fala aos seus discípulos, ele fala àqueles que têm dito serem cristãos, que têm dito deixarem tudo, tomarem sobre si as suas cruzes e seguirem a Cristo. Nós sabemos que ao redor do Senhor Jesus havia outros discípulos além dos 12, que mais para frente serão determinados, mais para frente serão nomeados. Há discípulos de Cristo perto dele ali. Logo havia também alguns falsos discípulos, como Judas, mas havia outros crentes em verdade, que estavam aos pés de Jesus para aprender dele e segui-lo. Estes últimos tinham sobre si a primeira característica da justiça, que é a justificação diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, o Messias, o Redentor. O primeiro aspecto da justiça é a justificação mediante a fé em Cristo. Mas o texto nos mostra no capítulo 5 que há uma segunda característica da justiça, que é a justiça que responde, que avança a partir da justificação com o cuidado de observar a lei. Nós não fomos redimidos para sermos libertinos, fomos redimidos para honrar a Deus, amar a Deus, e o amor a Deus se manifesta com a obediência. E nós aprendemos no capítulo 5, desde o verso 21 até o final dele, especialmente 2 características da observância da lei: o do não matar e o do não adulterar. E vimos detalhes sobre isso, que não vou repetir agora. Nós vimos então que o redimido, justificado mediante a fé, tem uma segunda justiça agora, que ele é capacitado por Deus na pessoa do Espírito para que ele obedeça a lei. E no capítulo 6, em especial dos versos 1 a 18, nós vemos o que está na letrinha A ali da sua tela: a prática da justiça, prática religiosa da justiça. Justificado mediante a fé, busca honrar a Deus pela obediência, e uma prática religiosa visível aos homens, mas cujo objetivo não é agradá-los. O objetivo é honrar a Deus. Assim, então, a sua esmola é uma esmola que deve ser feita sem que a mão esquerda saiba o que faz a direita, que o objetivo é honrar a Deus, embora você o faça em ambiente social, embora as pessoas tenham condição de vê-lo. O seu objetivo não é ser visto, não é tocar a trombeta. Lembram-se disso? O segundo aspecto da prática religiosa é da oração. Aquelas pessoas, então, religiosamente iam para o meio da praça, batiam no peito, levantavam as mãos, falavam alto, queriam ser vistos, mas não por Deus, pelas pessoas. E oravam então de um modo escandaloso. E como o Senhor Jesus ensina a orar: vai ao teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto. Não fica com ladainha, com repetição. Teu Pai já sabe o que você tem de necessidade, Ele sabe o que fazer para te suprir. Confia. E então nos dá um modelo de oração que nós chamamos de oração do Senhor ou oração dominical. Temos aqui então 2 elementos da prática religiosa que estão compondo esse grande universo da justiça diante de Deus. Mateus 5:20. Então, justificados mediante a fé, justiça de Deus. Uma vez justificados, procurando obedecer à lei, justiça de Deus, agora em resposta. Não é algo que surja de nós, Ele nos capacita a fazermos. E da mesma forma, capacitados por Deus, somos então formados, conduzidos para ajudarmos os outros, para desenvolvermos diante de Deus comunhão com a oração. E agora tem algo que embala isso tudo, que anda com a oração: o jejum anda com a oração.
o jejum. Se a oração é secreta, como será o jejum? Pensemos um pouco então a respeito do jejum e vamos passear um pouquinho pelas Escrituras. Por favor, ainda em Mateus, no capítulo 4, veja comigo pelo menos primeiro o contexto e depois nós vamos ler juntos o versículo 4. Mateus 4, vamos ver qual é a base do jejum. Nosso Senhor Jesus, iniciando o seu ministério, isto é, publicamente identificado e com o testemunho de João Batista, como aquele que foi ungido pelo Pai com o Espírito Santo, logo o Messias, logo o Cristo, logo ele iniciando o seu ministério, não porque passou a ser o Messias, não porque passou a ser cheio do Espírito Santo, mas porque isso passou a ser conhecido das pessoas. O Senhor Jesus então é conduzido pelo Espírito Santo para ser provado, diz Lucas, e aqui nós temos o versículo 1 do capítulo 4, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, é a mesma palavra grega, pelo diabo. E lá está o Senhor Jesus, está em jejum, olha o nosso tema, há 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. O diabo o tenta e diz para ele fazer de pedras pães. Leia comigo a resposta do Senhor no versículo 4, por favor, leiamos juntos. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, eu não estou aqui para humilhar ninguém, para chamar ninguém de falso crente, de crente fraco, não estou aqui para isso. Eu estou aqui para te dizer que o verdadeiro jejum tem uma base, e a base não é mostrar-se forte, a base não é adquirir da parte de Deus bênçãos, a base não é essa. A base do jejum é, diante de Deus, expressar desde o seu mais íntimo do ser, desde o seu coração, que o seu desejo na vida é viver de Deus, é viver não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda vez que você pensar em jejum, pense consigo mesmo: por que eu quero isso? Qual é o fundamento? Qual é a base? Qual é a razão de eu querer isso? Porque eu quero uma bênção. Não está na base. Eu quero mostrar o quanto eu sou crente. Não está na base. Eu quero muito que os meus irmãos notem o quanto eu sou dedicado à religião. Não está na base. Na base está: quero conhecer, quero alimentar-me da palavra de Deus. E se essa é a base, você é aquilo que você come. Se essa é a base, para que isso? Para que alimentar-se da palavra de Deus? Qual é o objetivo de eu ter a palavra de Deus como a minha estrutura, o meu alimento, aquilo que me faz ficar de pé, que me auxilia nos meus raciocínios, que me molda na maneira como eu falo? Como? Por quê? Qual a razão final? Se eu tenho uma base, eu tenho um objetivo. Qual é? Vá comigo a João capítulo 4, por favor. Antes de lermos juntos esse verso 34, o contexto. O Senhor Jesus descia com seus discípulos para Jerusalém, descia pela Samaria, passava por lá. É claro que o Senhor Jesus tinha sempre diante de si o propósito de glorificar ao Pai, e surgindo a oportunidade de fazê-lo diante de uma moça, uma senhora na verdade, poligâmica, ele o fez, falou a mensagem da salvação para ela. Enquanto ele falava,
seus discípulos já o haviam deixado para irem até a cidade comprar comida. Ele então tem uma conversa com aquela mulher, ele evangeliza aquela mulher, ele mostra para ela que ele era o Messias. Está no texto: eu sou eu que falo contigo, diz o Senhor Jesus, eu sou o Messias. Ele diz para ela, ela fica maravilhada, ela deixa tudo, a razão dela estar ali, ela deixa para trás, ela deixa o vaso com a água e vai falar para os seus ex-esposos que havia sido encontrado o Messias. Nesse movimento chegam os discípulos e chegam com comida, e quando eles dizem, mestre, come, veja o verso 31, mestre, come, encontrou aí? Leia comigo, por favor, o verso 34. Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Queridos, o jejum pode significar parar de comer. No caso de Jesus, no capítulo 4, significou. Mas a base é para alimentar-se da palavra de Deus. Mas para que isso? Para ser doutor em teologia? Pode ser útil. Mas se o doutorado servir apenas para você mostrar um diploma, é vão. É para você conhecer mais da palavra de Deus, a fim de que, conhecendo mais da palavra de Deus, você se esforce mais para, diz o texto, fazer a vontade daquele que enviou a Cristo e agora nos enviou. Jesus disse isso em João 20, e realizar a sua obra. Será que alguém jejua por causa disso? Será que essa é a base do jejum e esse é o objetivo? Se não for, não jejue. Só jejue com esta base e com essa finalidade. Como é que isso se desenvolve na carreira cristã? Nós vivemos num tempo distinto do da lei. Nós vivemos sob a nova aliança no sangue de Cristo. Vamos aprender algo sobre isso indo a Mateus capítulo 9, por favor. Em Mateus capítulo 9, nós temos no contexto a chamada de Mateus, do próprio Mateus. E ele, deixando para trás o seu banquinho de cobrança de impostos, oferece para o Senhor uma refeição farta. E chama para participar da refeição os seus companheiros de pecado. O Senhor Jesus não faz parte daquele grupo, mas ele está agora no meio de pessoas cuja prática de vida é a do pecado. Uma vez eu preguei nesse texto dizendo, mostra-me com quem andas, aliás, diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Não valia para Jesus, não é? Porque ele estava ali naquele momento com as piores pessoas possíveis e continuava santo. Muito bem, os religiosos, os pomposos e aqueles que tinham algumas dúvidas quanto à sua religião vão até o Senhor Jesus e o interpelam a respeito de uma refeição e vão mencionar o jejum. Acompanhe a leitura, por favor, no capítulo 9 de Mateus, a partir do verso 14. Veja lá. Vieram depois os discípulos de João Batista, e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos.
Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Há muito que aprender aqui. Veja, quem é que busca o Senhor Jesus para questioná-lo a respeito da prática do jejum? Atente, são os discípulos de João. Discípulos de João, o Batista, estão no Antigo Testamento. Não são pessoas que se deram conta da graça de Deus, conforme profetizada, não poucas vezes, em todo o Antigo Testamento, e encarnada diante dos homens, e testemunhada por João Batista. Os discípulos de João Batista, que entenderam a mensagem de João, seguiram a Cristo. Veja, por favor, o capítulo 1 do Evangelho de João. Os discípulos de João que ouviram falar, eis o Cordeiro de Deus, falaram, ele é, então vamos atrás. Esses aqui não foram atrás de Jesus, continuaram atrás de João o Batista. Muitas virtudes, mas ainda na lei. Ainda querendo fazer, porque não compreendiam a graça, para ter. E os outros mencionados aqui? Versículo 14, jejuamos nós e os fariseus muitas vezes. O que eu preciso dizer dos fariseus? Eu sei que você pode dizer que Paulo era fariseu. Sim, era fariseu, mas foi convertido, uma nova criatura. Considerou o ser fariseu como esterco. Por quê? Porque viver na lei, para apresentar-se, cumprindo os rituais de modo vazio, olha Oséias aí, capítulo 5 e 6, não tem valor diante de Deus. Então esses perguntam, por que nós jejuamos e os seus discípulos não? Então o Senhor Jesus dá uma resposta no versículo 15, que tem dois tempos diferentes. Versículo 15, respondeu-lhe Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Lá estava o Senhor Jesus, o noivo da noiva igreja, presente no meio dos discípulos. Vamos comer, vamos festejar, Ele está conosco, aleluia. Isto era aquele dia, era aquele tempo, aleluia. Ele veio, mas Ele morreu. E aquele período curto de 3 dias está na parte final do versículo 15. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Eu penso até que não tenham jejuado, porque quando Jesus entrou no cenáculo e perguntou, vocês têm o que comer? Aí eles disseram, tem aqui um pedaço de peixe e um favo de mel. Talvez estivesse guardado, eles estivessem até jejuando, mas o fato é que eles estavam tristes no cenáculo, não estavam? Você se recorda disso? Cristo foi à cruz, o que fizeram os discípulos? Fugiram. Quem não fugiu, negou a Cristo, ou traiu. Queridos, eles estavam no cenáculo com as portas trancadas, tristes. Havia acabado a festa, parteado, versículo 15. Estavam tristes. Mas o Senhor Jesus ressuscitou. Logo, se nós formos jejuar hoje, não será com o sentido da tristeza que aqueles outros usavam no passado, martirizando-se, mostrando-se tristes para que o mundo visse. Nós vamos aprender isso no último passo do sermão. Nós, irmãos, estamos num novo tempo. Se os discípulos ficaram tristes com a morte de Cristo, como ficaram com a sua ressurreição? Versos 16 e 17. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Irmãos, eu podia me demorar aqui para falar de veste velha, de odre velho, para ficar explicando que o odre é o lugar onde bota o vinho, para que ele então amadureça. Não é este o ponto. Não se perca na figura, vamos ao seu significado.
A nova aliança em Cristo nos coloca numa nova condição diante de Deus. Essa condição foi conhecida por outros que esperavam por Cristo, esperavam por sua vinda com fé verdadeira. Abraão experimentou esse dia, diz o Senhor Jesus no capítulo 8 de João. Ele viu o meu dia e alegrou-se. Os cânticos de Davi, alegre diante do Senhor, celebrando o Redentor, que são, senão um homem, a expressão de um homem que vivia a nova aliança, embora nos tempos do Antigo Testamento. Mas o que dizer de nós? Muitos de nós vivemos no tempo da nova aliança, querendo permanecer no tempo da velha. E o Senhor Jesus diz: não dá para pôr remendo de pano novo em veste velha, não dá para pôr vinho novo em odre velho. A prática do jejum não tem, nunca teve o intento de ganhar de Deus algo, de promover o crente diante dos seus companheiros, de mostrar piedade de um coração quebrantado diante dos homens. Não, irmãos. Se os discípulos de João jejuavam, se os próprios fariseus jejuavam, pano velho, odre velho. Estamos em festa, os dias da tristeza se foram, e foram só 3 da sua morte, porque ele já ressuscitou. Logo, nós vivemos na realidade da graça. E o que é então o jejum na graça? O texto de Isaías não está aí em vão. Veja comigo Isaías capítulo 58. Isaías, nos dias do Antigo Testamento, falando sobre o jejum na graça. Isaías 58. Eu gostaria de ler o capítulo todo. Você sabe que eu gosto de ler a palavra de Deus, mas o tempo é curto. Leia você, por favor, Isaías 58 todinho em casa. Assuma esse compromisso. Eu vou ler menos do que isso. Vou ler só do 3 ao 7, pus ali. Sim, eu vou ler o 2 também. Não consigo, tenho que ler o 1. 58, 1 a 7. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo... Você acompanhou a leitura até aqui? Não pareceu que estava falando de gente muito boa? Então, por favor, continue atento aí. Verso 3. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Qual é a resposta do Senhor? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras,
e não te escondas do teu semelhante. Eu paro aqui a leitura. Amados, a prática da religião, conforme o registro de Mateus capítulo 6, está aqui nos versos 6 e 7. O cuidado do outro. Quem terá cuidado do outro de modo desinteressado? Na verdade, com um interesse, sim. Glorificar a Deus. Quem terá esse desejo? Qualquer pessoa? Até os redimidos sofrem para fazê-lo. Mas é a boa árvore que pode dar bom fruto. Eu e você, redimidos, é que, pela graça do Senhor Jesus, vamos buscar auxiliar os outros. Isto que está aqui nos versículos 6 e 7 está predominantemente em Mateus 6, versos 1 a 4. Ajudar o próximo, dar esmola, socorrer o que não tem. Compreende? O que é jejum para Deus? Jejum para Deus, irmãos, é amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. E assim, amar ao próximo como a si mesmo. Este é o jejum. Lemos isso em Oséias, no seu capítulo 6, no versículo 6. Quando é que vocês vão aprender que misericórdia quero e não holocaustos? É isso que ele ensina para nós aqui. O que é o jejum? Vou fazer um jejum, pastor. 1 mês sem comer chocolate. Bênção, irmão, vai ficar magrinho. Não é jejum, é regime. Pastor, eu não vou mais comer nenhuma manhã mais. Vai fazer o que nesse horário? Eu vou trabalhar. Mas não vai orar? Não vou, eu tenho mais coisa para fazer. Queridos, não use o termo jejum para divulgar a si mesmo. Toda vez que você vem a mim ou vai a alguém para dizer, estou de jejum, você vai romper o próximo item da nossa tela. O jejum diante de Deus é a vida diante de Deus. É a busca com aquele poder que não é teu, mas é do Espírito Santo, e que só é concedido aos novos nascidos, de dar bons frutos. Você quer? É isso que você quer? Então viva em jejum. Porque o meu jejum de Jesus é rompido desde o seu início. Eu não comi pão, eu não bebi água, mas eu me alimentei de toda a palavra que sai da boca de Deus. É esse o seu jejum? O seu propósito é ser visto, ser popular, ser grande, ser reconhecido, ser poderoso? Estou jejuando por isso, irmão. Lamento saber. Não era para saber. Guarda para você. Está jejuando, irmão? Está me contando? Por favor, volte para o capítulo 6 de Mateus. Pode jejuar então, pastor? Pode jejuar. O Senhor Jesus jamais proibiu o jejum. Quem sou eu para proibi-lo? Mas saiba, se você jejuar, digo, ficar sem comer, faça desse jeito aqui. Mas que o seu jejum seja o verdadeiro jejum. O jejum de Isaías 58. O jejum de viver para a glória do Senhor. Negar-se a si mesmo. Por que comemos? Não comemos para alimentar os nossos corpos? Quando você come, você está negando a si mesmo? Não. Ora, qual é o ensino então? O Senhor Jesus quer que nós nos neguemos a nós mesmos. Isto é o jejum.
Mas quem o fará? Quem foi redimido, foi feito boa árvore. Ora, qual é a primeira ação da boa árvore? Amar a Deus em resposta ao seu amor. Que mais? Amar ao meu próximo como a mim mesmo. Pronto, é jejum. Não, mas eu quero ficar sem comer. Então, já que é assim, verso 16: quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Se você vai jejuar, se você tem intercedido por alguém, talvez diga àquela pessoa por quem você tem intercedido: você não está só, a sua igreja está com você. Como eu sou seu irmão, sou um redimido, eu tenho orado a Deus por você. Acabou. Não fala mais nada, chega. Já é demais. Deus precisa que você diga para alguém o que está fazendo? Não. Então, se você está jejuando, ninguém precisa saber. Nós vamos ler um verso a seguir a esse respeito. Se você der a conhecer alguém, saiba diante dos homens e de Deus que você já recebeu o seu galardão. Em verdade vos digo, diz o final do verso 16, que eles já receberam a recompensa. Com essa recompensa é a mesma de quem dá esmola e toca a trombeta. É a mesma de quem ora e anda anunciando para todos que está orando. É a recompensa pública. É o elogio. Aquele sim é um crente de verdade. Aquele ajuda, aquele ora. Aliás, quando ora é tão bonito. Que oração bonita. Aquele ali jejua, olha. Mas onde é que está o corpo disso tudo? Onde é que está a devoção, a busca do Senhor nisso tudo? Provavelmente não está com a propaganda. O que é que deve se fazer então quando se jejua? Verso 17: quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Estas práticas do verso 17 são as comuns de então, para a pessoa mostrar que com ela vai tudo bem. Ungir a cabeça é cuidar da própria higiene. Naquele tempo, fazia-se isso muito mais com óleo do que com água. Mantinha-se limpo, com uma boa aparência, e o rosto lavado, isto é, a higiene física feita. Porque, em geral, quem jejua fica enfraquecido, não é? Fica abatido. Você encontrou alguém já que estava doente, que estava passando mal do intestino, e aí você olhou para ele e falou assim: nossa, está fraquinho. Pois é, o que jejua está nessa situação. E se você se mantiver assim, saiba, você está com uma bandeira dizendo: estou jejuando. É para Deus. Lava o rosto, cuida do cabelo, chupa uma bala, está em jejum, sem açúcar, pronto. Se mantenha aprumado, não ande arrastando, não ande divulgando o que fez. Irmãos, algumas pessoas, vou fazer alguns paralelos, tá bem? Algumas pessoas, elas divulgam a sua fidelidade a Deus para todas as pessoas que encontram. Por favor, compreendam, como pastor da igreja, eu preciso falar de algumas coisas como aquele que dá um aviso. Não poucas vezes o pregador vai dizer: eu não sou melhor do que você, eu também estou lutando contra os meus pecados, mas estou avisando a você, como atalaia deve fazer. Mas há no meio das congregações gente que vai dizer: tal coisa nessa igreja foi feita por mim. Sabe como é que compraram esses vitrôs? Foi uma oferta que eu dei.
Você sabe de onde veio o dinheiro para o lanche de hoje? Eu estava passando pelo mercado e comprei. Santidade. Sabe, irmãos, eu tenho passado todas as noites de joelhos por essa igreja. Eu amo essa igreja, eu oro por ela todas as noites. Hipócrita. Está tocando trombeta para a própria oração. Pastor, eu agora levanto todos os dias e ao levantar, primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia, fazer uma oração e cantar um salmo. E quem precisa saber disso? Por que está me contando? Irmãos, os exemplos são intermináveis. Você quer mostrar que você é crente diante de Deus? Misericórdia quero e não holocaustos. Ame o seu próximo como a si mesmo, porque ninguém pode dizer que ama a Deus se não amar o seu próximo como a si mesmo. Está fazendo isso? Isso as pessoas vão ver, e vão ver as suas boas obras, e vão glorificar o vosso Pai que está nos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, verso 16. Isso te interessa? Não. Teu jejum é falso. Teu jejum é para ser visto. Pastor, mas em Daniel 9, Daniel estava orando. Sempre confundo os textos de 9 e 10. É Daniel 10. Estava orando, então veio o anjo Miguel e enfrentou o príncipe da Pérsia, e numa grande batalha, enquanto ele jejuava. Irmãos, o jejum é um sinal de que Daniel estava buscando a Deus. Não tem nenhuma relação com a batalha nos céus, nem com a vitória. Mas nós vamos pregar então que há 40 dias de jejum para vencermos a tentação e fazermos favorável a nós as hostes celestiais. Lamento, não conhece as Escrituras, perverte o texto. Busque a Deus para conhecê-lo, para alimentar-se dele, para honrá-lo e demonstrar com sua obediência que você o ama. É a Deus que deve fazer isso. As pessoas verão, mas você não deve ter como objetivo de vida mostrar. Seja discreto com o jejum, porque com o rosto lavado e o cabelo ungido, você fará isso com o fim de, verso 18, não parecer aos homens que jejua, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Estou concluindo. Qual foi a recompensa de Cristo Jesus quando jejuou no deserto? Ficou mais forte fisicamente? Robusto? Não. Saiu de lá com várias propriedades em Jerusalém, podendo fazer muitas locações. Estava com a vida ganha? Não. Saiu de lá com muito dinheiro no bolso? Não. Saiu de lá famoso. Todo mundo que via Jesus falava assim: me dá um autógrafo. Não. Jesus saiu do deserto em plena comunhão com o Pai, e em condição de, fortalecido nessa comunhão, de tomar posse do seu reino, que embora lhe tenha sido oferecido pelo diabo e ele rejeitou, era dele. E ele então, no poder do Espírito Santo, tomou posse do seu reino, o que significou que ele foi em obediência até a cruz. É assim que você jejua? Como é o nosso jejum então? Carnal, para depois olhar para Deus, que nem Isaías 58, verso 3, estamos fazendo tudo isso e o Senhor não responde? Nós somos bons, e o Senhor está faltando. Ou é espiritual? Eu quero aprender de Ti, Senhor. Eu quero ser menos na Tua presença para ter mais de Ti, Senhor. Olha para mim por misericórdia, pela mediação de Cristo. É assim o seu jejum? Deus te abençoe
em nome de Jesus.